Um humano dá água a um alienígena sedento, e ao amanhecer, 200 mulheres guerreiras tribais cercaram sua cabana. A floresta alienígena respirava ao redor de Nathan, enquanto ele avançava pela vegetação densa, suas botas de couro desgastadas estalando contra a estranha folhagem violeta que cobria o chão. 5 anos ele esteve neste planeta amaldiçoado. 5 anos desde que sua cápsula de escape caiu nesta selva, após o ataque à nave de transporte da Aliança Galáctica. Todos os outros morreram. Apenas Nathan permaneceu como um humano solitário, em um mundo que nem mesmo havia sido devidamente catalogado. Ele ajustou a lança improvisada em seu punho, o gelo escaneando a paisagem bizarra. As árvores aqui cresciam em padrões espirais. Seus troncos tinham um profundo burgundy, que quase parecia preto na luz que se apagava. Seus galhos se erguiam em direção ao céu como mãos suplicantes, folhas brilhando com uma qualidade iridescente que ainda o fascinava, apesar dos anos. As águas estavam baixas, ele murmurou para si mesmo, balançando a cantina em seu quadril. O líquido balançava-se escassamente dentro. Melhor encontrar o riacho antes que escurecesse. Aos 42 anos, Nathan já não era mais o jovem fuzileiro da Aliança que um dia fora. Mas seu corpo permanecia poderoso, moldado por anos de sobrevivência. Seu corte de cabelo, que antes era regular, havia crescido um pouco, com fios prateados entrelaçando-se no castanho escuro, combinando com a barba por fazer que cobria sua mandíbula forte. Seus olhos azuis haviam desenvolvido novas rugas nos cantos, alguns por estreitar os olhos contra o sol alienígena, outros pelos raros momentos em que se permitia rir da absurdidade de sua situação. O chamado distante do que ele nomeou de gritos, criaturas reptilianas voadoras com gritos ensurdecedores, ecoava através da copa das árvores. Nathan se tensionou, segurando sua lança com mais firmeza. O crepúsculo era o momento mais perigoso nessas florestas. Predadores emergiam de seus esconderijos diurnos, famintos e à caça. Ele acelerou o passo em direção à fonte de água doce, seguindo o caminho quase imperceptível que ele havia criado ao longo de inúmeras viagens. A floresta se tornava mais densa aqui. As árvores em espiral se agrupavam como se estivessem se aconchegando para proteção. Os 2 sóis deste mundo estavam se pondo, projetando longas sombras que pareciam alcançá-lo como dedos que se estendiam. Foi então que ele ouviu um suspiro suave e dolorido que definitivamente não era de um animal. Nathan congelou, todos os sentidos de repente alertas. Ele estava sozinho há tanto tempo que o som de outro ser inteligente parecia quase estranho aos seus ouvidos. Cautelosamente, ele se moveu em direção ao som, empurrando a densa vegetação. Em uma pequena clareira, parcialmente escondida por altas gramíneas roxas, jazia uma figura. Caramba! Ele respirou. Ela era claramente feminina, claramente humanoide, mas também claramente não humana. Sua pele tinha um tom suave de lavanda que parecia brilhar com uma luz interior no dia que se apagava. Longos cabelos brancos como a neve se espalhavam ao seu redor como prata líquida, contrastando fortemente com o sangue escuro que escorria de uma ferida violenta em seu lado. Seus olhos, quando se abriram lentamente com a aproximação dele, eram de um cinza profundo e tempestuoso, cheios de terror. Ela tentou se afastar, mas colapsou com um grito de dor. Sua mão foi até o lado, voltando ensanguentada com um sangue roxo escuro. As roupas dela, uma espécie de traje justo que parecia quase colado à pele, estavam rasgadas na ferida, revelando padrões intrincados que se assemelhavam a circuitos por baixo. Calma, disse Nathan, colocando sua lança no chão e levantando as mãos. Não vou te machucar. Os olhos da mulher alienígena se moviam freneticamente entre seu rosto e a floresta atrás dele. Ela falou. Sua voz era musical, mas incompreensível. A língua era diferente de tudo que Nathan já tinha ouvido. Ele apontou para sua ferida, depois para sua cantina. Água, disse lentamente, desenroscando a tampa. Você precisa de água. A compreensão parecia surgir àqueles olhos cinzentos. Ela acenou com a cabeça fracamente, seus lábios ressecados e rachados. Nathan se ajoelhou ao lado dela, levantando suavemente sua cabeça para ajudá-la a beber. Ela engoliu o precioso líquido desesperadamente, e Nathan se viu dando a ela mais do que planejava, quase esvaziando sua cantina.
Quando ela terminou, olhou para ele com algo novo em seus olhos. Gratidão, talvez até mesmo admiração. Ela falou novamente, mais suave desta vez, sua mão se estendendo para tocar o braço dele. O contato enviou um choque elétrico pelo corpo de Nathan. Um lembrete de quanto tempo havia passado desde que ele tocou outro ser senciente. De sua mochila, Nathan puxou um saquinho de folhas curativas que descobriu anos atrás. Ele aprendeu, através de dolorosas tentativas e erros, que elas podiam selar feridas e prevenir infecções. Ele fez um gesto em direção à ferida dela, e depois para as folhas. A mulher alienígena o observou atentamente, então acenou com a cabeça. Ela fez uma careta enquanto ele aplicava cuidadosamente as folhas trituradas em sua ferida, mas não se afastou. Quando ele terminou, ela falou novamente, a língua musical fluindo como água. Embora ele não conseguisse entender as palavras, o significado era claro. Gratidão. Ela tentou se levantar, mas Nathan a pressionou gentilmente de volta. Você precisa descansar, ele disse, sabendo que ela não poderia entender, mas esperando que seu tom transmitisse seu significado. Eu preciso voltar antes que escureça. A mulher alienígena parecia entender. Ela acenou com a cabeça, então alcançou algo em seu pescoço. Um pequeno pingente que brilhava com uma luz interna. Ela o pressionou na palma de Nathan, fechando seus dedos ao redor dele, seus olhos intensos, enquanto falava novamente. Nathan acenou com a cabeça, embora não tivéssemos ideia do que ela estava tentando lhe dizer. Vou verificar como você está amanhã, ele disse, levantando-se. Tente ficar escondida. Com um último olhar para a estranha e bela criatura, Nathan se virou e seguiu de volta para sua cabana. Os filhos gêmeos quase haviam desaparecido agora, e a floresta estava ficando mais escura a cada minuto. Ele precisava se colocar atrás de suas paredes reforçadas antes que os predadores noturnos começassem sua caça. Enquanto caminhava, não conseguia se livrar da sensação de que tudo estava prestes a mudar. Após 5 anos de solidão, ele não estava mais sozinho neste mundo alienígena. E algo lhe dizia que esse encontro era apenas o começo. Nathan acordou sobressaltado com o som estrondoso de passos pesados sacudindo o chão sob sua cabana. Por um momento, ele pensou que estava de volta à Terra, vivenciando um terremoto, mas a natureza rítmica das vibrações lhe disse o contrário. Algo, muitas coisas, estavam cercando sua casa. Pegando sua lança feita à mão, ele se aproximou cautelosamente da janela, seu coração batendo forte contra as costelas. A visão que o saudou lhe tirou o fôlego. Centenas de enormes bestas reptilianas, como dinossauros, mas com escamas iridescentes que mudavam de cor à luz da manhã, cercavam sua cabana em um círculo perfeito. No topo de cada criatura havia uma guerreira, sua pele lavanda brilhando com o orvalho da manhã, seus cabelos brancos esvoaçando como bandeiras na brisa suave. Cada uma usava uma armadura que parecia fazer parte de seus corpos, com padrões intrincados semelhantes aos que ele havia visto na mulher ferida ontem. Que diabos, Nathan murmurou. Seus nós dos dedos brancos em torno de sua lança. Um movimento no centro da formação chamou sua atenção. As fileiras se abriram, e uma figura familiar avançou montada na maior das criaturas reptilianas. Era ela, a mulher que ele havia salvado, mas ela estava transformada. Foi-se a criatura ferida e vulnerável de ontem. No seu lugar, uma figura régia, sua ferida completamente curada, vestida com uma armadura trabalhada que brilhava com uma luz interior. Um círculo do que parecia ser metal vivo adornava sua testa, marcando-a como alguém de importância. Ela desmontou com uma graça fluida, seus movimentos como água corrente, e se aproximou da porta dele. Nathan hesitou, então se preparou. 5 anos de solidão não o haviam preparado para isso, mas ele ainda era um fuzileiro naval no fundo. Ele abriu a porta e pisou em sua varanda. A lança segurada de forma solta ao seu lado, pronta, mas não ameaçadora. Os olhos da mulher brilharam ao vê-lo. Um sorriso se espalhando pelo seu rosto que a transformou de meramente bonita em deslumbrante. Ela falou diante do choque de Nathan. Ele a compreendeu. Eu sou Tíria, princesa do povo Valeri. Ela disse, sua voz melódica, mas clara. Você salvou minha vida ontem,
compartilhando sua água quando eu estava à beira da morte. Natan piscou em confusão. Como posso entender você agora? Tíria tocou o pingente em seu pescoço, idêntico ao que ela lhe dera. A pedra da alma, ela aprende idiomas através do contato. Eu te dei a minha como um símbolo de dívida de vida, e isso nos conectou. Ela se aproximou e Natan se tornou agudamente consciente de sua presença. O sutil perfume de algo como canela e luz das estrelas. A maneira como seus olhos pareciam capturar a luz de ambos os sóis. Seu corpo respondeu instintivamente à sua proximidade. Um reconhecimento primal que transcendia espécies. Você cumpriu o direito mais sagrado do nosso povo, o rio da confiança. Ela continuou, sua voz diminuindo para um tom íntimo que fez um arrepio percorrer sua espinha. Compartilhar água com um estranho na floresta selvagem é a mais alta forma de honra entre meu povo. Natan engoliu em seco. Eu apenas fiz o que qualquer um faria. A risada de Tíria era como sinos de vento. Não, Natan da Terra. O que você fez foi extraordinário. Meus escoteiros o observaram por anos, um ser estranho de além das estrelas, sobrevivendo sozinho onde muitos de nossos guerreiros pereceriam. Você conquistou nosso respeito. E agora, ao salvar a vida de sua princesa, conquistou a lealdade dos Viler. Ela fez um gesto para os guerreiros reunidos que levantaram suas lanças em uníssono, um grito de batalha irrompendo de centenas de gargantas que fez os pelos nos braços de Natan se arrepiarem. De acordo com nossas leis mais antigas, Tíria disse quando o grito havia diminuído, você agora tem o direito de pedir qualquer coisa que desejar de nós. A mente de Natan girava com possibilidades. Depois de 5 anos lutando para sobreviver sozinho, ele de repente tinha um exército à sua disposição. Ele poderia pedir ajuda para construir um abrigo adequado, caçar os predadores perigosos que espreitam na floresta, talvez até encontrar uma maneira de contatar a terra. Mas ao olhar nos olhos de Tíria, ele se viu desejando algo completamente diferente. Havia um calor inconfundível em seu olhar, uma conexão que transcendia suas diferentes espécies. O pingente em sua garganta parecia pulsar em sintonia com seu batimento cardíaco, aquecendo-se contra sua pele. Ele começou. Então hesitou. Como poderia expressar o que estava sentindo para alguém de um mundo completamente diferente? Tíria deu um passo mais perto, o suficiente para que ele pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. A alma da pedra oculta mais do que apenas linguagem. Natan da Terra. Ela revela a verdade. Eu sei o que você deseja, porque eu também o desejo. A mão dela se ergueu para tocar o rosto dele, os dedos traçando a linha de sua mandíbula com admiração. Nossos corpos podem ser diferentes, mas nossas almas se reconhecem. Não é assim em seu mundo? A respiração de Natan parou. No meu mundo, nós levamos tempo para nos conhecer primeiro. O sorriso dela se alargou. Temos tempo. Meu povo vai montar acampamento aqui. Há muito o que aprendermos uns com os outros. A maneira como ela disse aprender carregava camadas de significado que aceleraram o pulso de Natan. Eu gostaria disso, ele disse, surpreso com a aspereza em sua voz. Tíria se virou e falou rapidamente com seus guerreiros. Eles imediatamente começaram a desmontar, estabelecendo um perímetro, montando o que parecia ser abrigos temporários. Ela se virou de volta para Natan, seus olhos carregando uma promessa. Esta noite vamos nos banquete em sua honra. E talvez ela tenha deixado a frase pendurada, inacabada. Mas seu significado era claro na maneira como seus olhos percorriam Nathan. Ele sentiu um sorriso genuíno puxar seus lábios pela primeira vez em anos. Estou ansioso para aprender mais sobre seus costumes, princesa. Tíria, ela corrigiu, sua mão repousando em sua bochecha. Enquanto o acampamento fervilhava ao seu redor, Nathan percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Pela primeira vez desde que caiu neste mundo alienígena, ele se sentiu grato pela reviravolta do destino que o trouxera até aqui. À medida que o crepúsculo se aproximava, a clareira da floresta ao redor da cabana de Natan se transformou. Os guerreiros Vilirei haviam erguido um círculo de estruturas luminescentes que se assemelhavam a tendas, mas pareciam crescer a partir do próprio solo. No centro, uma enorme fogueira crepitava, projetando sombras dançantes sobre os alienígenas reunidos.
Os montarias reptilianas estavam cercadas no perímetro. Suas escamas iridescentes refletiam a luz do fogo e padrões hipnóticos. Nathan saiu de sua cabine, vestindo as roupas mais limpas que conseguiu encontrar. Uma camisa simples e calças que ele havia salvado de seu acidente e guardado para ocasiões especiais que nunca haviam chegado. Até agora, Tyria o aguardava ao lado do fogo, e a respiração de Nathan ficou presa em sua garganta. Ela havia trocado sua armadura de guerreira por uma vestimenta fluida que parecia ser feita de prata líquida, acentuando sua pele lavanda em forma atlética. A luz do fogo brincava em suas feições, destacando os ângulos delicados de seu rosto. "Você está diferente", ela disse, seus olhos percorrendo apreciativamente sua forma. Nathan riu. "Eu poderia dizer o mesmo sobre você, princesa." "Tyria", ela corrigiu novamente, um sorriso brincando em seus lábios. Ela estendeu a mão em um gesto que era surpreendentemente humano. "Venha, meu povo deseja honrá-lo." Quando Nathan pegou sua mão, um choque de eletricidade pareceu passar entre eles. O pendão em sua garganta ficou quente, pulsando em sintonia com seu coração acelerado. Os olhos de Tyria se arregalaram levemente, sugerindo que ela sentiu um dois. Ela o conduziu a um assento de honra, uma cadeira semelhante a um trono, feita de ramos entrelaçados que pareciam ter crescido especificamente para esse propósito. Quando Nathan se sentou, Tyria ocupou o assento ao lado dele, perto o suficiente para que seus ombros se tocassem. Ao redor deles, os guerreiros Valeri se reuniram, seus olhos curiosos fixos no humano em seu meio. "Esta noite, nos banqueteamos em honra do doador de água", Tyria anunciou, sua voz ecoando pela clareira. "Aquele que despertou o antigo vínculo entre nossos povos." Um murmúrio percorreu os guerreiros reunidos. Nathan se inclinou em direção a Tyria. "Antigo vínculo? O que você quer dizer?" Antes que ela pudesse responder, vários Velieri se aproximaram carregando bandejas de comida, frutas estranhas e o que parecia ser carne assada. O aroma fez a boca de Nathan salivar. Depois de anos sobrevivendo com o que conseguia caçar ou coletar, este banquete parecia um sonho. Enquanto comiam, Tyria explicou: "Nossas lendas falam de pessoas do céu que vieram ao nosso mundo há muito tempo. Eles trouxeram conhecimento e poder, ensinando nossos ancestrais a aproveitar a energia que flui através de todos os seres vivos." Ela tocou os padrões intrincados em sua pele, que Nathan agora percebeu que não eram tatuagens, mas algum tipo de tecnologia viva. Eles deixaram para trás relíquias de grande poder, mas com o tempo, perdemos a capacidade de usá-las plenamente. Essas pessoas do céu, elas eram humanas. Tyria assentiu. As descrições em nossos textos mais antigos correspondem à sua aparência. E agora você retornou exatamente como a profecia previu. Uma única pessoa do céu realizando o rio da confiança com a realeza. Nathan quase engasgou com a comida. "Eu não sou, quero dizer, sou apenas um fuzileiro que caiu aqui. Não sou algum salvador profetizado." Os olhos de Tyria brilhavam com diversão. "Talvez não. Mas sua chegada é, no entanto, fortuita." A expressão dela ficou séria. "Meu povo está em guerra, Nathan. A tribo Dracurai busca conquistar todas as terras Valeri. Eles possuem armas que não conseguimos igualar. Tecnologia corrompida dos antigos." "E você acha que eu posso ajudar?" perguntou Nathan. "Eu sei que você pode." Tyria se inclinou mais perto, sua voz caindo para um sussurro íntimo que fez arrepiar sua espinha. "Seu vaso, aquele que o trouxe para o nosso mundo, caiu nos vales proibidos. Nossos exploradores o encontraram anos atrás, mas não puderam se aproximar devido às bestas guardiãs. Dentro pode estar a chave para derrotar os Dracurai." O coração de Nathan disparou. Sua cápsula de escape continha suprimentos de emergência, equipamentos de comunicação e armas, todos inúteis para ele após o acidente danificar os sistemas, além de sua capacidade de consertar. Mas para um povo com conhecimento dos princípios da tecnologia. "Eu vou te ajudar", ele disse, surpreendendo-se com a convicção em sua voz. 5 anos de isolamento haviam embotado seu senso de propósito. Agora, ele retornava com uma clareza surpreendente. O rosto de Tyria se iluminou de alegria. Ela se inclinou impulsivamente para frente.
pressionando sua testa contra a dele. Um gesto íntimo que parecia ao mesmo tempo estranho e perfeitamente natural. Obrigada, ela sussurrou, seu perfume o envolvendo, intoxicante e exótico. À medida que a festa continuava, guerreiros se aproximaram para compartilhar histórias de batalha e sobrevivência. Nathan se viu recontando contos de seus dias militares, surpreso com a facilidade com que as memórias fluíam após anos de repressão. O Viliari ouviu com atenção cativada, especialmente quando ele descreveu a guerra e as táticas humanas. Mais tarde, à medida que a celebração atingia seu auge, Tyria levou Nathan para longe da multidão em direção à borda da clareira, onde a floresta se erguia sombria e misteriosa. Há algo mais que preciso te mostrar, ela disse, sua voz carregando um subtexto de empolgação. Ela o guiou até uma pequena estrutura separada das outras. Seus aposentos pessoais, ele percebeu, dentro iluminados por plantas bioluminescentes, havia uma coleção de artefatos que pareciam distintamente humanos em origem. Um tablet de dados quebrado, um relé de comunicação, partes do que poderia ter sido uma arma. Coletamos isso ao longo de gerações, explicou Tyria, observando seu rosto com atenção, esperando por alguém que pudesse desvendar seus segredos. Nathan pegou o datapad, seus dedos lembrando os contornos familiares. Esta é uma tecnologia de leão, modelo mais antigo, mas ele pressionou uma sequência de botões e, para sua surpresa, a tela piscou e ganhou vida, exibindo um mapa estelar parcial. Tyria ofegou, aproximando-se dele, seu corpo pressionando-se contra o lado dele enquanto ela encarava a tela brilhante. Você pode fazer isso funcionar. Nathan se virou para explicar, mas as palavras morreram em sua garganta. O rosto de Tyria estava a poucos centímetros do seu, seus olhos arregalados de admiração, lábios entreabertos em espanto. O pingente em seu pescoço pulsava com calor, acompanhando o ritmo de seu coração acelerado. Tyria, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Ela encontrou seu olhar, a compreensão escurecendo seus olhos. As pedras da alma nos conectam, Nathan. Elas revelam a verdade. E a verdade é, ela não terminou a frase, mas sua mão subiu para tocar seu rosto, os dedos traçando a linha de sua mandíbula com admiração. Nathan inclinou-se para a frente, fechando a distância entre eles. Seus lábios se encontraram e o mundo parecia explodir em sensações. O beijo se aprofundou, transcendendo as diferenças entre suas espécies, acendendo uma paixão que havia permanecido adormecida em Nathan por tempo demais. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, os olhos de Tyria brilhavam com emoção. Fique comigo esta noite, ela sussurrou. Deixe-me mostrar como os Valeri honram seus escolhidos. Nathan pôde apenas acenar com a cabeça, as palavras falhando enquanto Tyria o conduzia mais fundo em seus aposentos. O datapad esquecido por enquanto, eles enfrentavam seus desafios, uma preocupação com o amanhã. Esta noite pertence apenas a eles. A aurora rompeu com Nathan e Tyria, emergindo de seus aposentos, seus corpos ainda vibrando com as sensações persistentes da noite que passaram juntos. A conexão que eles compartilharam transcendia as diferenças físicas, revelando uma compatibilidade que os deixara sem fôlego de admiração. As pedras da alma os guiaram, traduzindo não apenas a linguagem, mas o desejo, mostrando a cada um o que o outro precisava de maneiras que palavras nunca poderiam. Nathan se sentia renascido. 5 anos de isolamento haviam amortecido algo dentro dele que agora ardia com uma vida renovada. Enquanto caminhavam entre o acampamento que despertava, os guerreiros Valyri o observavam com olhares cúmplices e sutis acenos de aprovação. Aparentemente, a união deles tinha um significado que ia além do pessoal. Meu povo vê nosso vínculo como o cumprimento de uma profecia, Tyria explicou, seus dedos entrelaçados com os dele. O homem do céu e a princesa da água, unidos como um só. Nathan riu. Na terra chamaríamos isso de ir bem rápido. A testa de Tyria se franziu. Isso não é aceitável entre o seu povo? Vamos apenas dizer que normalmente temos alguns encontros a mais antes. Ele gesticulou vagamente entre eles, sentindo-se de repente constrangido. As pedras da alma revelaram a verdade a Nathan. Elas aceleram o que poderia levar anos para o seu povo descobrir.
Por que desperdiçar tempo precioso quando os corações se reconhecem? Antes que ele pudesse responder, uma comoção irrompeu na borda do acampamento. Uma exploradora Valiri irrompeu na clareira, seu montaria ofegante de esforço, suas escamas brilhando, cores de alerta em carmesim e âmbar. Princesa! Chamou o escoteiro, desmontando em um movimento fluido. As forças Dracarai se aproximam da crista oriental. Seus escoteiros descobriram nossa posição. A expressão de Tíria endureceu instantaneamente. A amante foi substituída pela princesa guerreira. Quantos? Pelo menos 3 grupos de caça armados com lanças em chamas. Eles montam as bestas de escamas negras. Nathan sentiu o acampamento se transformar ao seu redor. Guerreiros vestindo armaduras e reunindo armas com eficiência treinada. Quanto tempo temos? Ele perguntou. O explorador o avaliou com um novo respeito. 1 hora, talvez menos, um Skywalker. Tíria se virou para Nathan, seus olhos intensos. Precisamos nos preparar para a batalha. A jornada até sua nave caída deve esperar. O treinamento militar de Nathan entrou em ação. Anos de experiência em combate voltando à sua mente. Mostre-me com o que estamos lidando. Preciso conhecer suas táticas, suas armas. Na tenda de comando de Tíria, erguida às pressas no centro do acampamento, Nathan estudou desenhos rudimentares das forças Dracarai. Eles eram humanoides como os Valieri, mas com pele roxa mais escura e traços mais angulares. Suas lanças ardentes pareciam ser armas de energia, possivelmente derivadas da mesma tecnologia antiga que Tíria mencionou. Os montados deles são mais rápidos que os nossos, mas menos manobráveis, explicou Tíria. Eles dependem da velocidade e da vantagem do primeiro ataque. Nathan acenou com a cabeça, um plano se formando. Então vamos negar a eles ambos. Seus guerreiros são habilidosos em combate corpo a corpo. O melhor dos 7 vales, Tíria confirmou, com orgulho evidente na voz. Bom, usaremos a floresta a nosso favor. Nathan esboçou um rápido plano de batalha no chão de terra, posições de emboscada aqui e aqui. Forçá-los a desmontar, neutralizar sua vantagem à distância. Os comandantes Valieri se reuniram ao redor. Inicialmente céticos em relação à estratégia humana, mas ficando cada vez mais impressionados à medida que ele explicava o raciocínio tático. Não se tratava apenas de força bruta, mas de aproveitar pontos fortes e explorar fraquezas. Sua mente funciona de maneira diferente da nossa, observou um comandante chamado Terra. Você vê padrões que nós não vemos. A guerra humana evoluiu ao longo de milhares de anos de conflito. Nathan explicou. Aprendemos da maneira mais difícil que os mais fortes nem sempre vencem. Os mais inteligentes, sim. Enquanto os guerreiros se dispersavam para preparar suas defesas, Tíria puxou Nathan para o lado, seus olhos buscando os dele. Você lutou em muitas batalhas. Nathan acenou com a cabeça sombriamente. Mais do que eu gostaria de lembrar. Ela tocou seu rosto suavemente. Na noite passada, senti sua dor. Suas memórias, as pedras da alma, não escondem nada. Ele desviou o olhar, desconfortável com a ideia de que ela havia vislumbrado os capítulos mais sombrios de seu passado, as missões fracassadas, os camaradas perdidos, as decisões que ainda o assombravam. Eu vi um homem de honra, Tíria continuou, virando seu rosto de volta para o dela. Um guerreiro que lutava não por glória, mas por aqueles que não podiam lutar por si mesmos. Meu povo precisa de um guerreiro assim agora. A sinceridade em seus olhos derreteu suas reservas. Ele se inclinou, pressionando sua testa contra a dela em um gesto íntimo que ela lhe havia mostrado. Então eles se separaram. Eles se afastaram relutantemente, cada um para suas preparações. Nathan se viu equipado com a armadura Valerie, leve, mas incrivelmente forte, moldando-se ao seu corpo como se estivesse viva. Ele manteve sua faca de combate marinha, um lembrete do homem que ele havia sido e que agora era novamente. 50 minutos depois, Nathan se agachou na vegetação ao lado de 20 guerreiros Valiari, esperando. A floresta havia ficado estranhamente silenciosa. A vida selvagem, nativa percebendo o conflito iminente e fugindo. O pingente em seu pescoço pulsava com um calor constante, de alguma forma conectando-o a Tíria, apesar de sua posição no flanco oposto. O chão tremia com os passos que se aproximavam.
através da densa folhagem, Nathan vislumbrou o inimigo. Versões de pele mais escura dos Valyri, montando bestas reptilianas com escamas de obsidiana que absorviam em vez de refletir a luz. Os cavaleiros carregavam lanças longas com pontas que pareciam ser armas de energia, brilhando com uma luz vermelha ominosa. Nathan levantou a mão, sinalizando para os guerreiros pararem. O tempo seria tudo. Os Dracarai entraram na clareira, seus montados farejando o ar com desconfiança. O cavaleiro da frente, maior que os outros, com uma armadura elaborada e múltiplas armas de energia, levantou a mão, interrompendo a procissão. A floresta explodiu em movimento enquanto os guerreiros Valyri lançavam sua emboscada de todos os lados. Nathan liderou seu grupo, mirando no cavaleiro da frente com precisão. A presença inesperada do humano parecia chocar os Dracarai, dando a Nathan a vantagem de um segundo para cravar sua faca em uma brecha na armadura do líder. A batalha foi caótica, mas breve. Os Dracarai, esperando ser os emboscadores em vez dos emboscados, caíram em desordem quando seu líder foi derrubado. Os guerreiros Valyri, seguindo a estratégia de Nathan, concentraram-se em descer os cavaleiros antes de se envolverem em combate corpo a corpo, onde sua agilidade superior lhes dava a vantagem. Quando a poeira assentou, a clareira continha apenas Dracarai mortos ou capturados. Os Valyri sofreram baixas mínimas, uma vitória retumbante que fez as forças inimigas sobreviventes fugirem para relatar. Nathan encontrou Tyrion no rescaldo, sua armadura salpicada de sangue escuro, mas sua expressão era triunfante. Sem palavras, ela o puxou para um abraço feroz, seu corpo pressionando contra o dele com uma urgência nascida da luxúria de batalha e do alívio. Sua estratégia salvou muitas vidas hoje. Ela murmurou contra seu pescoço. Isso foi apenas um grupo de reconhecimento, Nathan alertou. Eles voltarão, e em maior número. Tyrion, com os olhos brilhando com o fogo de uma guerreira, respondeu. Então devemos chegar ao seu navio antes que eles se reagrupem. A jornada começa ao primeiro clarão do dia. No meio das consequências da batalha, Nathan refletiu sobre como sua vida havia se transformado em apenas 2 dias, de sobrevivente solitário a líder guerreiro, de eremita isolado a amante de uma princesa alienígena. Parecia certo, como se a queda que o havia deixado preso aqui não fosse uma catástrofe, mas sim o destino. O pingente em seu pescoço pulsava calorosamente, como se estivesse em concordância. A expedição partiu ao amanhecer. Nathan, Tyrion e 20 de suas melhores guerreiras. A força principal permaneceria para defender o acampamento na cabana de Nathan, que se tornara um símbolo de sua aliança. Cada cavaleiro montou uma das enormes bestas reptilianas que Nathan havia aprendido serem chamadas de corva. As escamas deles brilhavam com cores que mudavam de acordo com seus humores, uma camuflagem natural que havia evoluído ao longo de milênios neste estranho ecossistema. Nathan montava atrás de Tyrion, sua montaria. Seus braços estavam envoltos em torno da cintura dela. Seus corpos se moviam em ritmo com os poderosos passos da corva. O pingente de pedra da alma pulsava calorosamente contra seu peito, criando uma sensação de conexão entre eles que transcendia o físico. Seu mundo é lindo, disse Nathan, enquanto eles alcançavam o topo de uma elevação, revelando um panorama da paisagem alienígena. Os filhos gêmeos projetavam sombras duplas sobre vales preenchidos com vegetação, em tons impossíveis de roxo, azul e carmesim. Ao longe, montanhas com formações em espiral se erguiam em direção ao céu, como torres retorcidas. Você vê beleza onde muitos do meu povo veem apenas perigo, respondeu Tyrion, inclinando-se levemente contra seu peito. Talvez seja por isso que a profecia fala sobre os povos do céu trazendo uma nova visão para o nosso mundo. Eles viajaram por um terreno que se tornava cada vez mais traiçoeiro. A floresta deu lugar a terras áridas e rochosas, onde geysers de vapor irrompiam sem aviso a partir de fendas no solo. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Os Corva navegaram por esses perigos com uma graça instintiva. Seus pés escalonados de alguma forma percebendo passagens seguras. Ao meio-dia, chegaram à borda do que Tyrion chamava de Vales Proibidos.
uma região de profundos cânions e terreno instável que seu povo evitava devido aos perigosos predadores que habitam lá. Seu vaso caiu aqui? Tyrion perguntou, enquanto paravam na borda de um imenso cânion. Nathan acenou com a cabeça, memórias inundando sua mente. Os sistemas de orientação das cápsulas de escape estavam danificados no ataque. Tive sorte de sobreviver à aterrissagem. Ele apontou para uma crista distante. Há um platô além daquela formação. Foi de lá que eu saí dos destroços. Tyrion sinalizou para os guerreiros que formaram uma formação protetora ao redor deles, enquanto começavam a descida para o cânion. O caminho se estreitou, forçando-os a prosseguir em fila indiana, ao longo de uma saliência, mal larga o suficiente para o Corva. Os Dracurai raramente se aventuram aqui, explicou Tyrion. As bestas do cânion os mantêm afastados. Bestas do cânion? Nathan perguntou, justo quando um uivo sobrenatural ecoou pelo desfiladeiro. O corpo de Tyrion estava tenso sob suas mãos. Que oremos para não os encontrarmos. Ao chegarem ao fundo do cânion, a temperatura caiu visivelmente. Os dois sóis não conseguiam penetrar as profundezas aqui, deixando-os em um crepúsculo perpétuo. Fungos bioluminescentes se agarravam às paredes rochosas, lançando um brilho azul sinistro sobre seu caminho. Devemos nos mover rapidamente, ordenou Tyrion. Não é seguro estar aqui quando a escuridão cai. Eles instigam os Corva a um ritmo mais rápido. As bestas sentindo a ansiedade de seus cavaleiros e respondendo com velocidade aumentada. Nathan mantinha os olhos nas sombras, seus instintos militares em alerta máximo. Algo os estava observando. Ele podia sentir. O ataque veio sem aviso. Uma forma massiva despencou da parede do cânion, aterrissando diretamente em seu caminho. A criatura se assemelhava a um aracnídeo gigante, mas com um corpo segmentado coberto por placas de armadura. Seus múltiplos olhos brilhavam com uma inteligência predatória, e suas mandíbulas clicavam em antecipação. O Corva líder se ergueu em pânico, jogando seu cavaleiro para fora. A guerreira atingiu o chão com força, mas rolou para ficar de pé com uma agilidade impressionante, sacando sua arma. Uma lança que estalava com uma energia semelhante às armas Dracurai, mas azul em vez de vermelha. O perseguidor de Cânion, Tyreus gritou, sacando sua própria arma, formação defensiva. Os guerreiros Valieri se moveram com precisão prática, formando um círculo ao redor do cavaleiro caído. Nathan deslizou para trás de Tyrion, sacando sua faca de combate, lamentavelmente inadequada contra um predador tão massivo, mas melhor do que nada. O perseguidor lançou-se com velocidade, confiando em seu tamanho. Dois guerreiros empunharam suas lanças de energia simultaneamente, acertando golpes em sua pele blindada. A criatura gritou, mas não diminuiu a velocidade, varrendo um membro maciço e fazendo os guerreiros voarem. Mire nas articulações. Nathan gritou, notando lacunas na armadura natural da criatura. Entre as placas, Tyrion entendeu imediatamente. Ela saltou de sua corva com uma precisão graciosa, aterrissando nas costas do perseguidor. Sua lança desceu em direção ao espaço entre dois segmentos blindados. Energia azul se descarregou no corpo da criatura, fazendo-a convulsionar violentamente. Nathan aproveitou a oportunidade, avançando rapidamente para pegar a lança de um guerreiro caído. A arma parecia viva em suas mãos, vibrando com uma energia que respondia ao seu toque. Ele empurrou para cima enquanto o perseguidor se erguia, cravando a ponta da lança no tecido macio sob suas mandíbulas. A criatura soltou um último grito penetrante antes de colapsar. Tyrion saltou para o lado, pousando ao lado de Nathan com a graça de um gato. Seus olhos brilhavam com a febre da batalha, seu peito arfando de esforço. "Você luta bem para uma pessoa do céu", ela disse, um sorriso brincando em seus lábios. "Você não é tão ruim assim, princesa." Nathan respondeu, com a adrenalina o deixando tonto. Seus olhares se encontraram. E naquele momento, as pedras da alma em suas gargantas pulsaram em uníssono. A conexão entre eles se acendeu com uma intensidade renovada, nos desafiando, transformando-se em um tipo diferente de desejo. Sem se importar com o público, Tyrion puxou Nathan para um beijo feroz que os deixou sem fôlego. Os guerreiros ao redor deles fizeram sons de aprovação.
alguns até batendo suas lanças contra os escudos em um padrão rítmico que Natan percebeu ser o equivalente a aplausos. "Devemos continuar", disse Tíria quando finalmente se separaram, sua voz rouca. Mas esta noite, quando montarmos acampamento, a promessa em seus olhos não precisava de tradução. Eles seguiram em frente, não encontrando mais perseguidores, mas passando por evidências de sua presença. Teias massivas se estendendo entre as paredes do cânion e os restos limpos de presas anteriores. No final da tarde, eles chegaram à base da crista que Nathan havia indicado. "O platô estava logo além", disse ele, apontando para um caminho estreito que subia. "Mas não chegaremos antes de escurecer", Tíria assentiu. "Vamos montar acampamento aqui e subir primeiro. Os caçadores raramente caçam em terreno aberto. Eles estabeleceram um perímetro defensivo em uma pequena caverna na base da crista. Os guerreiros instalaram marcadores bioluminescentes ao redor do perímetro, sistemas de alerta que os avisariam sobre perigos iminentes. Dentro, acenderam uma pequena fogueira, usando um combustível que produzia quase nenhuma fumaça. Quando a noite caiu, Natan e Tíria sentaram-se um pouco afastados dos outros, compartilhando uma refeição de frutas conservadas, e o que tinha um gosto surpreendentemente parecido com carne seca. As pedras da alma brilhavam suavemente na luz fraca, lançando um brilho suave sobre seus rostos. "Amanhã chegaremos ao seu navio celestial", disse Tíria em voz baixa. "O que você espera encontrar lá?" Natan considerou: equipamentos de comunicação, se ainda estiverem funcionais, armas, tecnologia que possa dar ao seu povo uma vantagem contra o olho Draker. Os dedos de Tíria traçavam padrões nas costas da mão dele, enviando arrepios pelo seu braço. "E depois, se derrotarmos nossos inimigos, o que será do Skyman que caiu em nosso mundo?" A pergunta pegou Natan de surpresa. Ele esteve tão focado na sobrevivência por tanto tempo que nunca havia considerado um futuro além disso. Agora, olhando nos olhos de Tyria, ele se viu desejando coisas que nunca pensou serem possíveis. "Acho que isso depende", disse ele, com a voz baixa, "de saber se uma certa princesa gostaria que eu ficasse por aqui." O sorriso dela foi resposta suficiente. Mais tarde, enquanto os guerreiros revezavam-se na vigília, Natan e Tíria encontraram privacidade em um canto isolado da caverna. A união deles foi diferente desta vez, mais lenta, mais deliberada, cada um aprendendo o corpo do outro com crescente familiaridade. As pedras da alma os guiaram, traduzindo o desejo através das fronteiras de suas diferentes espécies, criando uma harmonia que parecia ao mesmo tempo alienígena e perfeitamente natural. Depois, enquanto Tíria dormia em seus braços, Natan contemplava as estrelas alienígenas visíveis através da entrada da caverna. Pela primeira vez desde o acidente, ele se sentiu verdadeiramente em paz. Quaisquer que fossem os desafios que o amanhã trouxesse, ele os enfrentaria não como um sobrevivente à deriva, mas como um homem com propósito e com alguém por quem lutar. A ascensão ao platô começou ao amanhecer. Natan liderou o caminho, memórias guiando seus passos ao longo do traiçoeiro caminho. 5 anos se passaram desde que ele se arrastou, ensanguentado e semiconsciente, por esta mesma rota. Agora ele subia com propósito. Tíria logo atrás dele, seus guerreiros formando uma coluna protetora. Ali, Natan disse ao chegarem ao topo da crista: "É onde eu caí." A cápsula de escape estava meio enterrada no solo rochoso, uma vez brilhante, agora ofuscada por anos de exposição. A vegetação começara a reivindicá-la, vinhas alienígenas com flores roxas luminosas se entrelaçando na estrutura de metal. Apesar dos danos, parecia mais intacta do que Natan lembrava. "É menor do que eu imaginava", disse Tíria, aproximando-se cautelosamente. "Esta pequena embarcação te levou através das estrelas." "É apenas uma cápsula de escape", explicou Natan. A nave principal era muito maior, um veículo de transporte levando colonos para a proximidade. Sua garganta se apertou ao lembrar do ataque, do caos, dos rostos daqueles que não conseguiram chegar às cápsulas. Tíria percebeu sua angústia através da conexão que tinham, sua mão encontrando a dele. "Você sobreviveu por uma razão, Natan. Talvez esta seja ela." Eles se aproximaram da cápsula enquanto os guerreiros estabeleciam um perímetro ao redor do platô.
A escotilha estava parcialmente aberta, exatamente como Nathan a deixara. Ele espiou para dentro, surpreso ao encontrar o interior relativamente intocado pelos elementos. O design altisselante da cápsula havia protegido seu conteúdo melhor do que ele esperava. Vamos ver o que podemos salvar, ele disse, subindo para dentro. Os suprimentos de emergência estavam esgotados. Ele os havia usado em seus primeiros meses desesperados no planeta. Mas a matriz de comunicações e o armário de armas permaneceram em grande parte intactos. Selados atrás de painéis de acesso, ele não conseguira abri-los em seu estado ferido. É isso que precisamos, disse Nathan, passando as mãos pelo painel calmo. Com algum trabalho, talvez eu consiga colocar isso em funcionamento. Ele inseriu seu código de segurança da aliança e, para sua surpresa, o painel ganhou vida. As reservas de energia de emergência ainda funcionando após todos esses anos. Um display holográfico piscou para a existência, banhando o interior da cápsula em luz azul. Ao primeiro contato com as águas, Tyria respirou, estendendo a mão para tocar o holograma, seus dedos passando pela luz. A lenda falava a verdade. Os povos do céu comandam a própria essência das estrelas. Nathan sorriu para a sua admiração. É apenas tecnologia, Tyria. O seu povo também a possui, embora de forma diferente. Ele acessou o sistema de comunicação, a esperança crescendo à medida que os diagnósticos mostravam que o relé quântico estava danificado, mas reparável. Com os componentes certos, ele poderia enviar um sinal de socorro para a aliança. A ajuda poderia vir, talvez até reforços. O armário de armas revelou tesouros ainda mais imediatos. 2 rifles de pulso com células de energia meio carregadas, um punhado de granadas de concussão e sua velha pistola de serviço. Não é um arsenal, mas o suficiente para dar a eles uma vantagem contra as lanças de energia dracarizadas. Enquanto Nathan reunia esses suprimentos, algo chamou sua atenção. Um cristal de dados brilhando suavemente em um compartimento rebaixado. Ele não se lembrava de tê-lo visto durante sua fuga frenética. Curioso, ele o inseriu no leitor de pods, e a tela holográfica mudou, mostrando um mapa estelar do setor. Um marcador pulsante indicava sua posição atual. Mas havia algo mais. Outro marcador, não muito longe de sua localização, rotulado como Alpha, baseado em avanço. Existem outros humanos aqui, murmurou Nathan, ampliando o marcador. O que você encontrou? Tyria perguntou, percebendo sua empolgação. Este planeta não era tão inexplorado quanto eu pensava. A Aliança tinha uma base avançada aqui, provavelmente um pequeno posto de pesquisa. Ele estudou as coordenadas. Fica nas montanhas além dos vales do norte, território dracarizado. A expressão de Tyria escureceu. A montanha ardente é o seu lugar sagrado, proibido ao meu povo sob pena de morte. As implicações eram impressionantes. Se a Aliança havia estabelecido uma base aqui, eles poderiam ter interagido com as populações locais. Os habitantes do céu da lenda de Villers poderiam de fato ter sido pesquisadores humanos ou pessoal militar. Um grito do lado de fora interrompeu seus pensamentos. Princesa, escritores se aproximando do sul. Eles saíram da cápsula para ver um dos batedores de Tyria, apontando para uma nuvem de poeira à distância. Através da névoa, formas escuras se movem com um propósito ominoso. Guerreiros dracarizados em seus montes de escamas negras, dezenas deles. Eles nos rastrearam. Tyria disse sombriamente, puxando sua arma. Estamos em desvantagem numérica. Nathan avaliou sua posição. O platô oferecia um local defensável, com pontos de acesso limitados, mas estavam expostos com pouca cobertura. Sua mente corria por opções táticas. Coloquem seus guerreiros em posição ao redor do pod. Ele ordenou, colocando um dos rifles de pulso sobre o ombro. Usaremos isso como um ponto forte. À medida que o Villers se movia para posições defensivas, Nathan rapidamente os instruiu sobre o uso das armas da Aliança, distribuindo-as entre os guerreiros mais habilidosos. A única pedra em sua garganta pulsava com um calor crescente. A conexão dele com Tyria intensificava sua abordagem perigosa. Ela estava ao lado dele na borda do platô, observando o inimigo que se aproximava. São muitos, disse ela em voz baixa. Mesmo com suas armas celestiais, não conseguimos segurá-los todos.
A mão de Nathan encontrou a dela, seus dedos entrelaçando-se. Então, fazemos com que paguem caro por cada passo. Ele se virou para ela, absorvendo a visão dela, feroz e bela sob a luz alienígena. Tíria, se não conseguirmos passar por isso, ela pressionou os dedos contra os lábios dele, silenciando-o. Nós vamos sobreviver, Nathan da Terra. A profecia ainda não se cumpriu. Os olhos dela continham uma certeza que o estabilizava. O rio da confiança flui entre nós agora, mais forte do que qualquer maré, onde a água se uniu, nem mesmo a morte pode separar. A intensidade de seu olhar, a convicção em sua voz, despertou algo primal em Nathan. Apesar do perigo iminente, ou talvez por causa dele, o desejo ardeu entre eles, quente e urgente. As únicas pedras brilhavam com a emoção compartilhada, criando um ciclo de retroalimentação de sensações que transcendia o físico. O beijo deles era feroz e desesperado, uma promessa em uma oração envolta em uma só. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, a conexão entre eles quase visível no ar. Quando isso acabar, Nathan disse de forma áspera, vamos precisar de privacidade. A risada de Tíria era como música. Quando isso acabar, Skywalker, eu te mostrarei prazeres que farão as próprias estrelas sentirem inveja. O momento foi destruído pelo grito de batalha dos Dracarai que se aproximavam. Eles haviam chegado à base do platô e estavam começando a subir o caminho estreito. Armas preparadas, Nathan chamou, levantando o rifle de pulso. A arma da aliança zumbia com poder em suas mãos, familiar e reconfortante. A primeira onda de guerreiros Dracarai apareceu na borda do platô. Sua pele escura e roxa e suas armas vermelhas brilhantes formavam um contraste marcante com a coloração mais clara dos Veil-Aerie e sua energia azul. Seu líder, um macho massivo com elaboradas marcas faciais, ergueu sua lança e gritou algo em sua língua áspera. Ele exige que entreguemos a embarcação celestial e o humano. Tíria traduziu sua voz de forma firme. Ele diz que você pertence a eles por direito de profecia. Diga a ele que não sou propriedade. Ou Nathan respondeu mirando. E eu escolho meu próprio destino. Tíria gritou de volta na língua Dracarai. Suas palavras claramente desafiadoras. A expressão do líder inimigo se contorceu de raiva e ele sinalizou para seus guerreiros avançarem. Lá vêm eles, disse Nathan, seu dedo se apertando no gatilho. Lembra do que eu te ensinei? Mire no centro da massa, rajadas curtas e controladas. O platô explodiu em caos enquanto os Dracarai avançavam. Os rifles de pulso cortaram a primeira onda com uma eficiência devastadora. As armas da aliança eram muito superiores às lanças de energia, mas havia muitos demais. E eles continuavam avançando, usando seus camaradas caídos como escudos. Nathan lutava com a precisão de seu treinamento militar, cada tiro acertando seu alvo. Ao lado dele, Tíria se movia com uma graça letal. Sua lança de energia, um borrão de movimento enquanto ela enfrentava o inimigo em combate corpo a corpo. As pedras da alma os conectavam na batalha tão intimamente quanto haviam feito na paixão. Cada um percebendo os movimentos do outro, lutando como uma única unidade. Mas os números dos Dracarai eram avassaladores. Lentamente e inexoravelmente, os defensores foram empurrados de volta em direção à cápsula. 2 guerreiros Valeri caíram, depois outro. Nathan recebeu um golpe de raspão de uma lança de energia, a arma queimando sua armadura e atingindo seu ombro. Retorne para a cápsula, ele ordenou, disparando para cobrir a retirada. Agora dentro, eles se recolheram na cápsula de escape, usando seu casco de metal como abrigo. Os Dracarai os cercaram, preparando-se para um ataque final. Nathan sabia que não poderiam aguentar por muito mais tempo. Os rifles de pulso estavam com pouca energia, e eles estavam com metade do número original. Naquele momento de desespero, o painel de comunicações dentro da cápsula de repente ganhou vida. Uma voz estalou através do estático, humana, feminina, autoritária. Um vaso de leão, aqui é a capitã Erika Chapman, do Gas Dauntless. Estamos captando seu sinal de emergência. Responda se puder. Nathan se lançou para o painel de comunicação, seu coração batendo forte. Dauntless, aqui é o tenente Nathan Richards, fuzileiros da Aliança. Estamos sob ataque e precisamos de assistência imediata. Tenente Richards, a voz do capitão registrou surpresa.
Você foi listado como MIM por 5 anos. Posição completa. Estamos enviando uma entrega direta para suas coordenadas. ETA, 3 minutos. Esperanças percorreram Nathan. Ele se virou para Tyria, que o observava com uma mistura de admiração e incerteza. A ajuda está a caminho, ele disse, segurando a mão dela. Mas eu preciso saber. O que você quer, Tyria? Se eu for com eles, você viria comigo? Ou a pergunta pairava entre eles, carregada de possibilidades. Os olhos de Tyria buscavam os dele, a pedra da alma em seu pescoço pulsando em sintonia com a dele. A profecia fala da pessoa do céu que mudaria nosso mundo. Ela disse suavemente. Não disse eles permanecem ou retornam às estrelas. Sua mão se apertou em torno da dele. Mas eu sei o que desejo. Antes que ela pudesse continuar, os Dracorai lançaram seu ataque final, invadindo a cápsula de todos os lados. Nathan e os restantes guerreiros Valyri se prepararam para o impacto. Armas levantadas para uma última resistência. O céu acima deles de repente escureceu quando uma enorme sombra passou sobre suas cabeças. O rugido distinto dos propulsores da Aliança abafou os gritos de batalha enquanto uma nave de transporte militar descia em direção ao platô. Sistemas de armas online e mirando as forças Dracorai. A cavalaria está aqui, disse Nathan, com um sorriso sombrio enquanto levantava seu rifle. Vamos dar a eles uma recepção adequada. A nave de desembarque da Aliança desceu como um anjo vingador. São sistemas de armas liberando explosões precisas de energia que dispersaram as forças Dracorai. Nathan observou com admiração enquanto a elegante aeronave militar pairava acima do platô, seus propulsores levantando poeira e detritos. 5 anos ele passou neste mundo alienígena, e a visão da tecnologia humana agora parecia quase tão estranha para ele quanto claramente era para Tyria. À beira das primeiras águas, ela respirou com os olhos arregalados de admiração. Seu povo comanda tal poder. A nave de transporte pousou na borda do platô. Sua rara escotilha se abriu para revelar um esquadrão de fuzileiros da Aliança em pleno equipamento de combate. Eles se moveram com eficiência prática, garantindo o perímetro e repelindo os restantes guerreiros Dracorai, que recuaram em desordem. Uma mulher alta com insígnias de capitão desceu a rampa, seus olhos vasculhando a cena até se fixarem em Nathan. Tenente Richards, disse ela, estendendo a mão. Capitão Chapman, pensamos que você estava morto. Nathan apertou a mão dela, o gesto estranhamente formal após anos entre os Valyri. Quase foi capitão, mais de uma vez. O olhar de Chapman se desviou para Tyria e os guerreiros Valyri sobreviventes. Sua expressão profissional, mas curiosa. Vejo que você fez alguns amigos. Mais do que amigos, Nathan disse, movendo-se para ficar ao lado de Tyria. Esta é a princesa Tyria do povo Valyri. Ela salvou minha vida e seu povo se tornou meu povo. Se Chapman ficou surpresa com essa declaração, ela disfarçou bem. Sua Alteza, disse ela com uma reverente inclinação de cabeça para Tyria. A Aliança agradece por ajudar nosso oficial. Tyria retribuiu o gesto com a postura régia. Nathan se tornou precioso para nós. O rio da confiança flui entre nossos povos agora. Enquanto os fuzileiros navais asseguravam a cápsula de escape e começavam a extrair seus dados, Chapman puxou Nathan para o lado. Precisamos conversar, tenente, em particular. Dentro da nave de transporte, Chapman revelou o que Nathan começara a suspeitar. Este planeta não estava inexplorado, Richards. Ele estava classificado. A base avançada Alpha foi estabelecida aqui há 30 anos para estudar as populações indígenas e uma assinatura de energia única que emanava das montanhas do norte. A Montanha Ardente, murmurou Nathan. O lugar sagrado Dracarize. Chapman acenou com a cabeça. A base foi abandonada após um incidente há 25 anos. Uma equipe de pesquisa desapareceu, presumivelmente morta por nativos hostis. As pessoas do céu em Valyri eram uma lenda, disse Nathan, enquanto as peças se encaixavam. Mas algo não faz sentido. Os Valyri reverenciavam a memória dos humanos, enquanto os Dracarize. Querem te matar à vista, completou Chapman. Revisamos os antigos registros de missão. A equipe de pesquisa se dividiu após descobrir algo nas montanhas. Metade queria compartilhar suas descobertas com todas as populações nativas.
Os outros acreditavam que a tecnologia deveria ser dada apenas àqueles que consideravam dignos. O Dracarize. A mente de Nathan acelerou. As armas Dracarize. A tecnologia corrompida que Tyria mencionou. Exatamente. Aqueles pesquisadores violaram todos os protocolos, brincando de deuses com sociedades primitivas. A expressão de Chapman se endureceu. Eles criaram esse conflito, Richards. E agora a Aliança precisa resolvê-lo. Quando eles saíram da nave de desembarque, Tyria estava esperando. Sua postura estava tensa. A única pedra na garganta de Nathan pulsava calorosamente, transmitindo sua ansiedade mesmo antes de ela falar. "Você vai embora com seu povo agora?" ela perguntou. Sua voz estava firme, apesar da emoção que Nathan podia sentir irradiando através da conexão entre eles. Antes que ele pudesse responder, Chapman interveio. "Na verdade, princesa, gostaríamos de estender um convite. A Aliança deseja estabelecer relações diplomáticas formais com os Vilairi. O tenente Richards o recomendou como o representante ideal para visitar nosso posto avançado mais próximo." Os olhos de Tyria se arregalaram e, em seguida, ela se virou para Nathan. "Você deseja que eu viaje para as estrelas com você?" "Apenas se você quiser", ele disse, segurando as mãos dela nas suas. "Eu vivi no seu mundo. Talvez seja a hora de você ver o meu." A decisão foi tomada rapidamente. Os guerreiros Vilairi retornariam ao seu povo com notícias da chegada da Aliança e do apoio prometido contra os Dracarize. Tyria acompanharia Nathan até o posto avançado da Aliança como uma enviada diplomática, com planos de retornar dentro de um ciclo lunar. Enquanto se preparavam para partir, Nathan pegou o último de seus pertences da cápsula de escape. Entre eles havia um pequeno recipiente com as folhas curativas que ele usara para salvar Tyria quando se conheceram. O ato simples que mudara tudo. "Água na medicina", disse Tyria, observando-o guardar as folhas no bolso. "Tais pequenas coisas para alterar o curso dos mundos." Nathan sorriu, puxando-a para seus braços. As menores ações muitas vezes têm as maiores consequências. A despedida dos guerreiros Vilairi foi emocional, mas esperançosa, enquanto a nave de transporte decolava, levando-os em direção ao cruzador da Aliança em órbita. Tyria pressionou-se contra o visor, observando seu mundo encolher-se abaixo deles. Parecia tão pequeno daqui que ela sussurrou tudo em sua voz. Nathan estava atrás dela, com os braços envolvendo sua cintura, um queixo apoiado em seu ombro. "Espere até você ver as estrelas de perto." As 3 semanas a bordo do Dauntless foram um turbilhão de descobertas. Tyria se adaptou à tecnologia humana com uma velocidade notável. Sua curiosidade inata superou quaisquer barreiras culturais. As pedras da alma continuaram a facilitar sua comunicação. Embora Tyria rapidamente tenha começado a aprender inglês diretamente, suas habilidades linguísticas impressionavam até mesmo o xenolinguista do navio. À noite, na privacidade dos aposentos que compartilhavam, sua paixão um pelo outro apenas se aprofundava. A novidade da intimidade em gravidade zero levou a experimentações lúdicas que os deixaram ambos sem fôlego, entre risos e desejos. As pedras da alma intensificaram cada sensação, criando experiências que transcendiam o físico, fundindo suas consciências em momentos de união estática. Mas foi a visita deles à Alpha, baseada na Ford, agora reestabelecida sob controle da Aliança, que forneceu as respostas finais que buscavam. No coração da montanha em chamas, eles descobriram o que a equipe de pesquisa original havia encontrado: uma fonte de energia antiga de origem desconhecida, nem humana nem Vilairi, mas algo mais velho e muito mais avançado. Os primeiros, Tyria respirou, reconhecendo símbolos semelhantes aos mais antigos escritos Vilairi. Aqueles que vieram antes, até mesmo os povos do céu. Os cientistas da Aliança confirmaram que a fonte de energia poderia ser aproveitada com segurança, com o devido entendimento, um conhecimento que poderia transformar a vida de todos os povos deste mundo, encerrando os conflitos por recursos que haviam levado os Dracurai à agressão. Quando eles retornaram ao mundo de Tyria um mês depois, trouxeram não apenas o apoio da Aliança, mas uma proposta de paz para os Dracurai, oferecendo-lhes acesso igual à fonte de energia devidamente gerida. Após uma resistência inicial,
A demonstração do poder da aliança e a revelação de como os pesquisadores humanos os haviam manipulado convenceram a liderança Dracurai a negociar. 6 meses depois, Nathan estava na varanda de sua cabana reconstruída, agora o centro de um próspero assentamento onde humanos e Valiri viviam e trabalhavam juntos. A aliança havia estabelecido um posto avançado permanente nas proximidades, com planos para expandir as missões diplomáticas e científicas. Tyria emergiu de dentro, sua pele lavanda brilhando à luz dos sóis poentes. A única pedra em seu pescoço pulsava em harmonia com a dele. A conexão entre eles agora era tão profunda que palavras muitas vezes eram desnecessárias. A delegação Dracurai chegou, disse ela, movendo-se para ficar ao lado dele. O líder deles deseja realizar a cerimônia do Rio da Confiança com você. Nathan sorriu, lembrando-se de como tudo começou, um simples ato de compartilhar água com um estranho ferido. Engraçado como as coisas se completam. A mão de Tyria encontrou a dele, seus dedos entrelaçando-se. A profecia se cumpriu, embora não da maneira que nenhum de nós esperava. A pessoa do céu que mudou nosso mundo o fez através da compaixão e a teimosia. Nathan acrescentou com um sorriso. Não se esqueça dessa parte. O riso dela era música para ele. Enquanto caminhavam para o encontro diplomático, Nathan refletiu sobre sua jornada. De sobrevivente isolado a diplomata, de eremita solitário a consorte de uma princesa, de dar água a um estranho a mudar o curso de um mundo inteiro. Naquela noite, após as cerimônias estarem completas e a paz formalmente estabelecida entre os 3 povos, Nathan e Tyria se retiraram para seus aposentos privados. Sob a luz de estrelas alienígenas que entravam pela janela, eles se uniram com uma paixão familiar, mas sempre nova, que definia sua união. As pedras da alma brilhavam com emoção compartilhada. Seus corpos se moviam em perfeita harmonia, transcendendo as diferenças entre suas espécies para encontrar algo universal. A conexão entre 2 almas que se encontraram através da vastidão do espaço. Mais tarde, enquanto Tyria dormia em seus braços, Nathan olhou para o assentamento que havia crescido ao redor de sua antiga cabana solitária. Pessoal da Aliança e guerreiros Vilari patrulhavam juntos, enquanto pesquisadores de ambas as espécies colaboravam em projetos para melhorar a vida de todos. Alguns Dracurai também se juntaram à comunidade, dando passos cautelosos em direção a uma paz duradoura, tudo originado do simples ato de Nathan de dar água a um estranho sedento. Nathan sorriu e beijou suavemente a testa de Tyria. Para alguns, isso poderia ser visto como destino, mas ele acreditava que era um instinto humano natural de ajudar e conectar-se. Essa era a verdadeira força da humanidade, que lhe permitiu não apenas sobreviver em um mundo alienígena, mas também prosperar, amar e criar. Enquanto flutuava em direção ao sono, com a pedra quente contra o peito, Nathan tinha certeza de que estava exatamente onde deveria estar, na confluência de 2 mundos, onde o Rio da Confiança fluía eternamente.